Você está na TV Shopping e hoje o nosso papo é com o Luiz Fernando Pinto Veiga, presidente da Abrace. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Cláudio. Felizmente. Luiz, vamos falar um pouco sobre o fechamento dos números do ano passado do setor de shopping centers. E eu queria começar te perguntando, fazendo uma pequena comparação. A economia do país, segundo o governo, cresceu 7,5%. Os números do varejo geral, incluindo shopping centers, variam um pouco conforme a fonte, mas eles vão de 6%, de 7% até 9%. Os números da Abrace mostram que o setor de shoppings cresceu acima de 17%. Eu queria saber por que essa diferença tão grande? Eu acho, Cláudio, que isso é uma constante na nossa vida, na indústria de shopping centers, há bastante tempo. A indústria sempre cresce a níveis superiores ao comércio como um todo. Por várias razões. Primeiro, porque há sistematicamente, a cada ano, com novas inaugurações, um acréscimo de frequentadores de shopping. Consequentemente, como os nossos números são fechados na indústria, esse acréscimo traz uma receita maior. Tá certo? É claro isso. E segundo, que essa característica de shopping que a gente vem acompanhando, o shopping tem uma coisa muito interessante, há anos que a gente constata isso. Se nós vivemos um momento de crise, shopping center perde menos do que o varejo como um todo. Certo. Se nós estamos num ano de vacas gordas, de sucesso econômico, etc., shopping center cresce mais do que o varejo como um todo. Isso vem acontecendo sempre. E, evidentemente, que é uma consequência natural das conveniências que o shopping center oferece ao público cada vez mais. Quanto desse crescimento, porque acima de 17% é bem robusto, né? Quanto disso você atribui a que 2009 foi uma base um pouco depreciada em função da tão propalada crise que talvez não tenha chegado tão forte? 2009 a crise não chegou tão forte, mas a gente dizer que ela não existiu também é um pouco de exagero. Porque eu costumo dizer que não existiu crise na nossa indústria, existiu susto. Uhum. Não só na indústria, como nos consumidores que utilizam os shopping centers. Porque no final, fazendo um pequeno apanhado geral, no final de 2008, eu diria de novembro, dezembro, ali a crise internacional começou a preocupar o brasileiro. Preocupou o empresário que ficou um pouco reticente com relação ao que iria acontecer. Ressabiado. Preocupou o consumidor, porque o consumidor, vendo tanta notícia negativa aos borbotões na mídia internacional... Ele dá uma freadinha, né? Deu uma freada até por segurança, tá certo? Aí entramos no ano de 2009 com esse pensamento. Todos não com medo, mas com uma certa desconfiança do que podia vir. Evidentemente que ali as nossas vendas caíram e chegaram a um nível, se não me engano, na época, de 6% de crescimento assim mesmo. Apesar disso, crescimento. Muito menor do que nós vimos praticando. Tão logo a população e os empresários, empreendedores, entenderam que a crise, que o bicho não era tão feio quanto parecia no Brasil, a partir do mês de junho de 2009, nós começamos um crescimento gradativo, que propiciou, ao final do ano, uma receita 9,97% maior, praticamente 10%. Certo. Aquém do que nós praticávamos, porém ainda, no chamado ano da crise, um excelente resultado, muito embora o primeiro semestre tenha puxado esse número para baixo. Então, respondendo ao que você disse dos 17, claro que a base de 2009, menor, propiciou um crescimento maior de 2010. Agora, mergulhando um pouquinho mais na consolidação desses dados, eu fiz um cruzamento da sucessão de faturamentos, do histórico de faturamentos dos últimos 2 anos, dividindo isso pelo número de empreendimentos que existiam e existem, né? E houve um crescimento de 2009 para 2010, médio por shopping center, de 191 milhões para 213 milhões por empreendimento. A gente sabe também que quando o empreendimento é novo, ele não sai faturando direto, né? Então eu queria saber, a que você atribui um aumento de faturamento por empreendimento médio? Olha, eu acho que aí nós temos que mexer e falar sobre economia de uma maneira geral, tá certo? A gente não tem nenhuma dúvida que, ainda que hoje a gente esteja pagando um preço por alguns exageros que foram cometidos
principalmente no ano eleitoral, a gente sabe que a população teve algumas coisas que vieram a seu favor. O maior número de empregos formais, a massa salarial aumentada, o crédito bancário também com maior facilidade, os parcelamentos, os crediários também com crescimento, ou pelo menos manutenção de praticidade, vamos dizer, para aquela classe emergente que crescia. Bancarização, né? E que, diga-se de passagem, cresceu muito, tá certo? Então, esse conjunto econômico que influenciou, no meu entender, em toda a economia e justificou o nosso crescimento de 7,5% em 2010, ele aconteceu nos diferentes segmentos da economia. E nós somos um dos principais segmentos hoje da economia. Então, eu justifico para você essa pergunta dessa forma. Quer dizer, na realidade, nós fomos auxiliados e seremos sempre pela economia saudável. Enquanto a economia brasileira for crescente e saudável, nós estaremos na crista da onda crescendo junto. Agora, também ainda mergulhando um pouquinho mais nos números e indo para um padrão um pouquinho mais técnico relacionado aos shopping centers, a gente dividindo também o faturamento de cada ano pela ABL existente, que também foi crescente, nós vamos ter um crescimento também do faturamento por metro, de mais ou menos 8.200 na média em 2009 para 9.200 em 2010. Isso é o quê? É eficiência. O que é isso? Eu acho que são as duas coisas. Quer dizer, aquele mesmo metro quadrado que vamos dizer que no 2009 tinha lá 2 pessoas comprando, em 2010 certamente havia 3. Por quê? Por tudo aquilo que a gente acabou de falar, pela força da economia, tá certo? Agora, nenhuma dúvida também, e nesse particular nós da Abrace temos colaborado bastante com isso, através de cursos que nós estamos oferecendo aos nossos profissionais da indústria de shopping centers. Eu não tenho a menor dúvida que toda a indústria, através dos seus profissionais gestores, está cada vez mais aprimorando o seu atendimento e, evidentemente, que isso satisfaz também cada vez mais ao público consumidor. Agora, falando um pouco deste ano, você falou que foram 16 inaugurações no ano passado, estão previstas 26 inaugurações para esse ano. Exato. Vocês esperam um aumento de faturamento proporcional a esse crescimento? Ou você acha que agora nós estamos chegamos ao ápice ali e estamos começando na baixada da economia? Olha, eu acho o seguinte, você crescer numa economia estável 17%, não é uma rotina, tá certo? Não é uma. É uma coisa excepcional. Mas vamos continuar crescendo. Nós fizemos alguns estudos preliminares e chegamos à conclusão que, diga-se de passagem, coincide com o mesmo número que em janeiro de 2010 nós previmos para 2010, que é um número em torno de 12% de crescimento. Ou seja, nós teremos, neste momento, a previsão de menos dos 17%, nós estamos falando em 12%, mas acreditamos o seguinte, se a economia continuar crescendo, se apesar dos cortes de investimentos, etc., ou melhor dizendo, cortes de despesa de custeio que o governo promete, porque isso evidentemente sobra até mais dinheiro para investimento, nós temos toda uma tendência de que a economia vai continuar crescendo. Então, mas a gente é conservador quando trabalha os números, porque eu insisto em dizer que quando você fala do comércio como um todo, o varejo como um todo, você vê que os números são bem menores. Então, nós não gostamos de exagerar as nossas previsões, mas eu acho que este número de 12% é um número bom para a gente administrar para 2011, podendo, evidentemente, como aconteceu ano passado, até ser superado. Mas insisto em dizer, tudo dependendo do andamento da economia como um todo. Luiz, obrigado pela entrevista. Ótimo, espero ter contribuído com alguma informação nova.